Olá pessoal, bom dia. Eu sou o Mário Bandeira, vou fazer uma apresentação aqui para vocês. O nosso webinar de hoje vai ser sobre apurações de denúncias, os principais relatos, né, e apuração no caso a caso. Vamos só mais aguardar uns minutinhos para a gente começar na pontualidade aqui às 11 horas. Mais alguns participantes estão chegando, tá bom? Olá pessoal, bom dia a todos. Nós vamos começar o nosso webinar sobre apurações de denúncias, os principais relatos na apuração do caso a caso. Muitos de nós sabemos que nos canais de denúncias as tipologias elas são um número relativamente mais altos aí classificados, mas nós vamos trabalhar nos principais 4 relatos, tá, de hoje. Inicialmente, para a gente começar o nosso webinar, eu quero deixar o meu agradecimento aí pelo tempo de todos vocês, por participar dessa troca de experiência conosco, com a GRC Solutions. Eu estimo que todos vocês estejam bem de saúde e se cuidando, isso é muito importante, né? O nosso comprometimento. Deixo meus sentimentos também se alguém perdeu algum ente familiar ou um amigo próximo. A gente, nesse momento, nós estamos descobrindo, né, que um precisa do outro para ter esse comprometimento de solidariedade, né, e passar por essa fase da vida aí com bastante força. Bom, falando um pouco sobre a GRC Solutions, nós somos uma consultoria brasileira que nós atuamos no âmbito aí no ambiente nacional e internacional, né? Nós temos uma formação pela experiência de profissionais na área de governança, risco e compliance. A GRC ela vem com uma atuação muito forte aí de investimento em tecnologia e inovação no mercado para apoiar as empresas no que diz respeito à governança e risco, compliance, enfim. Os nossos profissionais, eles estão voltados aí para um conhecimento, um know-how de diagnóstico de riscos, né, implementar controles nas empresas, apoiar as áreas de compliance e auditoria, adotar eficientes métodos de investigação, prevenir fraudes. Nós temos um canal de denúncias também da GRC Solutions, que é o Alô Ética. Então, é uma empresa completamente comprometida aí com a integridade, né, as boas práticas de governança no mercado. Falando um pouco sobre a minha experiência, eu atuo há 15 anos na parte de investigação corporativa. Passei por algumas empresas, indústrias, consultorias também,
A minha formação, eu sou pós-graduado em gestão de riscos e fraudes, da parte de compliance pela FIA. Sou administrador de empresas formado pela FMU e psicanalista formado pela Sociedade Paulista de Psicanálise. No decorrer da minha experiência profissional, eu tive a oportunidade de obter algumas certificações, isso entendendo que é bastante importante, né, pelo nosso comprometimento com o mercado, estar preparado para atender aos nossos clientes. Então, eu tenho a certificação em profissional de compliance e anticorrupção, tirado pela LEC, e tive também uma certificação na Academia Científica de Israel de Investigação, que ela serve para realizar entrevistas, tanto exploratórias, para você ter obtenções de informações de um caso de investigação, quanto para conduzir um interrogatório em uma investigação. Então, estar preparado para lidar com as pessoas de uma forma humanizada, isso é extremamente importante. Tratar o outro como um ser humano, né? Então, isso se tem por meio de uma conversa bastante profissional e com foco no que está sendo apurado, tá? Nada pessoal, é estritamente profissional. Eu sou responsável e atualmente estou como Compliance Officer na GRC Solutions. Sou responsável pela parte de investigação, então, na questão de conduzir projetos ligados a riscos, fraudes empresariais, né, as não conformidades com as leis anticorrupções que atualmente estão em vigência. Trabalho também com investigações da parte forense, né, então, investigação computacional, comportamentos em desvios de condutas de profissionais que tiveram na empresa, tá? Bom, faço parte de um time aí com bastante orgulho, né, de profissionais que estão ao nosso lado. Inicialmente falando do Elcio Benevides, que é o CEO da GRC Solutions, um profissional de 18 anos de experiência, né, no mercado, voltado a controles e riscos investigativos, né, os projetos mais complexos de investigação, geralmente empresas que são monitoradas pela Lava Jato, empresas que possui uma necessidade de um cuidado maior para a investigação, geralmente quando se refere a órgãos públicos, né, DOJ, que é o Departamento de Justiça americano, Ministério Público, enfim, o Elcio, ele cuida desses projetos. Ao nosso lado temos também o Sandro Souza, que é o sócio-diretor de TI, né, então um profissional com 15 anos de experiência, voltado ao Risk Assessment, mais para LGPD, gestão de riscos de TI, forense, segurança da informação e proteção de dados, né? Então, é o cara que pensa aí na parte do cybersecurity. O Leonardo Pinto é o líder de auditoria, né? Um profissional com 22 anos de experiência também em grandes indústrias e consultorias. Ele é responsável por essa frente na GRC, sobre os projetos que nós temos de auditoria e também a relação de negócios internacionais. O Leonardo Sato é o líder responsável pela parte da implementação do programa de compliance, né? Então, ir a uma empresa, ver como que está a maturidade do programa de compliance. O Leonardo ajuda nesta frente de proteção mesmo, de que a empresa esteja de acordo com as políticas e éticas, as leis esperadas do mercado, tá? Como eu disse para vocês, o canal de denúncias, ele recebe diversos relatos, né, acerca de riscos que a empresa acaba tendo exposição. Então, o nosso foco principal vai ser entre os 4 principais relatos, que é onde as empresas têm um maior esforço para fazer as apurações. Aí nós estamos falando do desvio de comportamento, que são casos mais pontuais, né, uma postura inadequada de um funcionário, a não conformidade às normas éticas da empresa, então, relacionamento amoroso entre líderes e liderados da mesma área, situações de RH, como sobrecarga de trabalho, registro de pontos indevidos, hora extras, enfim, mais voltados a essas condutas. Em seguida, vamos falar um pouco do assédio moral, né, que é uma conduta bastante abusiva e recorrente. É importante ter essa clareza, que o assédio moral, ele se contempla com uma recorrente ação acontecida
entre os funcionários ou líderes ali, de uma forma constrangedora, né, contra a dignidade, integridade física de uma pessoa, seja ela psíquica, enfim, que são aquelas tirações de sarros com frequência, ou a utilização do próprio cargo para se obter benefícios, né, próprios. Em seguida, vamos falar um pouco também do assédio sexual, né, que são atos de insinuações, contatos físicos forçados, convites impertinentes, como uma condição clara, né, e muitas vezes de manter o emprego ou barrar promoções de pessoas na carreira perante esse tipo de assédio. É uma situação bastante crítica, às vezes até chata de se ver, né, mas nós da GRC Solutions, nós atuamos, né, diariamente com esses tipos de trabalho e nós sabemos que isso, infelizmente, existe nas empresas. Falando um pouco sobre as estatísticas, né, nós levantamos alguns resultados do canal de denúncias da GRC Solutions, que nós atendemos algumas empresas, atendemos ao canal de denúncias delas, né. Então, nós vimos aqui, os números mostram para a gente que o maior esforço dos profissionais aí na frente de apuração está no desvio de comportamento, né? Então, fazer uma avaliação sobre os relatos, fazer uma investigação ali de uma forma correta, né? Uma forma bastante profissional, acaba demonstrando aqui que os maiores esforços estão dentro desses temas que a gente vai falar um pouco hoje. Também vou comentar com vocês de uma forma breve, mas enfim, ao final eu vou deixar o meu contato, vamos abrir algumas perguntas. Imagino que vai causar muita curiosidade para bastante pessoas aqui, porque o tema é bem legal, saber conduzir essas apurações, né, ter esses cuidados é muito bacana. Então, ao final, nós vamos abrir algumas perguntas, esperamos que pelo tempo dê para responder a maior parte delas, tá? Em seguida, dos 24% aí dos maiores esforços dos profissionais estão voltados à não conformidade às normas éticas da empresa. Então, como eu falei ali anteriormente para você, as empresas elas têm um código de conduta, geralmente, né? Tem algumas normas que são esperadas pela forma com que o funcionário atue na empresa. E aí, algumas pessoas acabam tendo um desvio de conduta, um desvio comportamental que prejudica a imagem da empresa, então, por isso, rapidamente, é importante tomar as ações de forma cuidadosa, tá? Em seguida, vem o assédio moral e o assédio sexual, entre outras tipologias, como fraudes, favorecimento, a discriminação, racismo, preconceito, né, que é a intolerância, roubos e furtos, conflitos de interesse e agressão física. Em seguida, nós demonstramos, por esses resultados, isso com base no canal de denúncias da GRC Solutions, tá, o Alô Ética, que 80% dos casos que são relatados nas empresas são anônimos, então muitas vezes as pessoas não dão o nome, né? Eles dizem assim, ou elas, né? Houve um ato que eu percebi, eu estive presente, não estou de acordo com o que aconteceu, estou preocupado por essa questão na empresa, enfim. Isso quer dizer que 80% das pessoas que fazem esses relatos não se apresentam, né, não dão o nome. A GRC Solutions tem experiência com canais de denúncias que nós atendemos em empresas multinacionais também, e eu trago para vocês um resultado de convivência, né? Nós temos exemplos, empresas que nós atendemos da Europa, e lá, só para vocês terem uma ideia, os relatos apresentados ao inverso o resultado. Então, 80% das pessoas, ou até mesmo um número maior, elas se apresentam, elas falam o nome. Isso demonstra que o comportamento brasileiro, ele tem um certo cuidado, às vezes um medo da pessoa se expor, tá? O outro número é que 85% dos relatos se tornam cases. O que isso significa? Algumas pessoas confundem o canal de denúncias como um canal de fazer uma reclamação da empresa, né? Então, por exemplo, olha, estou ligando aqui no canal porque eu trabalho no período da manhã e o pessoal que trabalha no período da madrugada recebeu Coca-Cola de graça, né? E nós não recebemos.
Então, assim, de repente falta uma orientação para a empresa ali, para esses funcionários, né? De dizer que de repente foi um gesto aí até cuidadoso de um líder fazer uma ação bastante caridosa aí com seus funcionários, só que o pessoal de uma outra turma entende que aquilo não foi legal porque eu também não estou recebendo esse refrigerante. Mas enfim, isso quer dizer que 15% dessas ligações, a gente orienta as pessoas que aquilo não se refere a uma denúncia, a um problema na empresa, de uma forma grave, em nível de se tornar um case de apuração. Mas que a ligação daquela pessoa vai ser passada para um responsável para que atue ali de uma forma bastante correta para ver os benefícios daquele funcionário, daquela turma também, tá? 70% das denúncias ocorrem via site. Então, os canais de denúncias das empresas, nós temos, geralmente, assim, 3 frentes, né? 0800, que a pessoa pode ligar e deixar uma mensagem ali sobre uma denúncia que ela está fazendo de alguma coisa que ela tenha visto, percebido ou desconfia e não concorda com aquela ação. Temos também uma frente que é a pessoa ligar num atendimento e conversar com um atendente, um profissional preparado para fazer uma denúncia, né? E aí esse profissional da GRC Solutions, por exemplo, ele está completamente preparado para ouvir aquela pessoa e fazer algumas perguntas técnicas de uma forma bastante educada e respeitosa a quem está denunciando, mas que consiga ter o máximo de informações possíveis, né? O que ela sabe, nome, se existem valores envolvidos, enfim. E tem a outra frente, que é os 70% que nós estamos dizendo aqui, elas ocorrem via site. Então, geralmente no período de trabalho, entre 8 da manhã e 18 horas, as pessoas entram num link e faz uma denúncia sobre a empresa também, um ato que ela não está de acordo que tenha ocorrido e que ela percebeu. Algumas coisas importantes aqui da celeridade, né, de dar atenção para as denúncias que entram no canal de uma empresa. Então, é importante saber conduzir as investigações corporativas aí com uma forma cuidadosa. A falta de apuração com tempestividade, né, se você não fazer aquela apuração de uma forma rápida, deixar aquela denúncia ali parada e tratar daqui a alguns meses ou até mesmo anos, né, como nós vimos, em alguns casos existem. De fato, algumas empresas acabam não dando atenção, né? Mas isso pode prejudicar aí, né, uma percepção negativa da imagem da empresa e também para os responsáveis ali pela parte de compliance, pelos responsáveis que estão recebendo essas apurações. Eles entram em descrédito, né, no canal de denúncias. Por quê? Uma pessoa que trabalha numa empresa, que ela tem uma imagem de um canal de denúncias, né, dos responsáveis pela apuração, que essas pessoas não dão a devida atenção para fazer as apurações internas, para melhorar o comportamento ético da empresa, essas pessoas não vão ter credibilidade e falar, eu vou ligar lá para quê, né? Eu vou deixar minha denúncia para quê? Eu sei que vai ficar parado, eu sei que não vão dar uma devida atenção. Então, é importante ter muito à frente este cuidado, com celeridade, ter atenção à pessoa que se prontificou. Às vezes a pessoa, ela demora um tempo para ter coragem, né? Ali tem um receio, né? De fato tem um receio no comportamento do ser humano, de falar, poxa, o que vai acontecer comigo? Será que eu devo falar ou não devo? Mas, enfim, quando a pessoa se propõe a fazer essa denúncia, é importante que estejamos ali, né, de braços abertos, a ouvi-la, né, entender o que está acontecendo e demonstrar que a empresa não compactua, né, com determinadas ações e que vai tratar aquele caso. Também com agradecimentos pela pessoa ter se propor aí a fazer essa denúncia e ajudar o ambiente da empresa. Nós identificamos que, nesta ordem, né, o assédio moral e o assédio sexual, eles tomam a terceira e a quarta posição do ranking consecutivamente, né? O que isso significa, né? Então, a maioria das denúncias que entram nos canais das empresas estão relacionadas a um comportamento entre o líder e o liderado, ou até mesmo um colega de trabalho,
de uma forma abusiva, recorrentes. Lembra que eu falei para vocês lá no início? Então, quando o que pode acontecer, né? Existe uma confusão aí para algumas pessoas, às vezes faz uma denúncia ou às vezes tem um sentimento que está sendo assediado moralmente. Onde que entra essa confusão? O assédio moral ele é classificado juridicamente quando há recorrentes ações acontecendo daquele tipo de comportamento, daquele tipo abusivo, com um determinado funcionário, um determinado colaborador. Por que eu digo isso? Em algumas situações, né, nós somos seres humanos. O líder ele pode ter batido o carro, ter um problema de saúde, alguém está doente em casa, está com um problema familiar, e de repente ele chega na empresa e, né, por um comportamento de um funcionário que não teve uma percepção, uma sensibilidade que a pessoa não está bem, e aí o líder acaba aumentando o tom de voz. Não significa, né, não estou dando uma justificativa de que isso deva acontecer, mas pode acontecer. Então, pontualmente, se houve uma ocorrência dessa, né, não significa que é um assédio moral, significa que a pessoa não está em um dia bom e acabou tendo um comportamento ali por motivos de forças maiores, né? E, de novo, não defendendo que isso acontecendo, ok, tudo bem, vamos seguir a vida. Não. É também uma percepção dos profissionais que estão do outro lado para receber esta denúncia e entender que a forma de tratamento ela pode ser mais leve, né? Então, conversar com um líder, acabar tendo um bate-papo ali, não necessariamente uma decisão mais brusca, né? Até mesmo de um afastamento de um profissional que tenha tido pontualmente um comportamento desse. De repente, com uma conversa, entendimento, o que está se passando, pode ajudar bastante numa apuração, enfim, a questão da empatia, se pôr no lugar da pessoa e entender. Eu tenho experiência de alguns casos que eu já fiz, apurações, em entrevistas com pessoas, principalmente, assim, pessoas que estavam fazendo uma denúncia, que se propôs a conversar com ela, né, deu o seu nome, e eu fui até lá para entender o que tinha acontecido. Dentre algumas perguntas técnicas que nós colocamos, né, na ocasião desta apuração que estava fazendo, eu identifiquei ali em um bate-papo com uma pessoa, fazendo algumas perguntas para ela, que nós já utilizamos, né, no nosso hall de questões. Quando isso aconteceu? Acontece com frequência? Você sempre teve, né, uma questão assim que desmoralizou você pelo seu líder, enfim. O nosso bate-papo, numa conclusão, eu acabei demonstrando para a pessoa que ela falou assim, poxa, você tem razão, foi um caso pontual, eu estava estressada, era uma mulher, né, nesse caso específico que eu estou falando, e ela disse, eu estava em um momento, né, também não estava legal, mas eu entendi que não foi respeitoso, agora conversando com você, tendo um entendimento sobre o que é o assédio moral, de fato, eu entendo que isso não aconteceu. Então, foi um dia que eu acabei dando mais tranquilidade para ela, conversando com ela, e ao mesmo tempo me dispondo que se houvesse, né, recorrência, se aquilo estivesse acontecendo novamente, ela poderia nos procurar, e a empresa tomaria as ações necessárias, devidas ali, para que aquilo não ocorra novamente. Mas tudo isso para dizer que o final do nosso bate-papo foi muito bom, foi super produtivo, a gente acabou dando risadas ali, a todas as entrevistas que nós fazemos, ao final eu pergunto para o entrevistado, né, como que você está se sentindo agora? Você se sentiu desrespeitado em algum momento? Então, esses pontos de esclarecimento para as pessoas é bastante importante. O atual momento em que a GRC está tendo uma percepção do mercado e pelo momento que nós estamos passando no mundo, né, de uma forma global, muitas das denúncias nas empresas podem estar paradas, né? Não por uma questão de, poxa, eu não consigo fazer apuração, né, não quero. Não, está parado por forças maiores. Tendo essa percepção, a GRC, nós desenvolvemos uma solução
para apoiar as empresas aí, né, que pode ser feito pela área de compliance, auditoria, RH, jurídico, enfim, empresas que tenham essas áreas responsáveis por essas apurações, pode fazer um trabalho bastante bacana para trazer um termômetro aí, né, e também servir para você, enquanto profissional da área de apuração, como uma evidência de que você tratou aquele caso, né? Não significa que fazer este trabalho já seja o ponto final para uma apuração de assédio moral ou sexual, tá? Mas um trabalho como esse que nós estamos trazendo também uma solução para as empresas, ele pode ser um dos steps ali, né? Um dos degraus, uma das fases da apuração e que, de repente, sim, pode levar você a uma conclusão já de um caso, possivelmente de um relato que entrou no seu canal de denúncias. Você pode sim levar à conclusão apenas com esse tipo de apuração. Então, como que isso funciona, né? Nós da GRC Solutions, nós recebemos um grupo de e-mails, né, um endereço, enfim, de algumas áreas em que você aí na sua empresa esteja fazendo uma apuração. Para essas pessoas, nós enviamos um teste para que ela responda. Então, nós realizamos a apuração por meio de perguntas técnicas com esses testes que nós fazemos. Isso para um grupo. Então, ao final, nós receberemos, né, faremos o processamento dessas informações. Do nosso lado da consultoria, nós temos profissionais que estão preparados ali tecnicamente para fazer uma avaliação do conteúdo descrito, né, do que a pessoa escreveu em uma frase, o que ela quis dizer com aquilo. Então, precisa de uma análise muito técnica, né, de um entendimento sobre o que uma pessoa disse e o que ela quis dizer com aquilo, né? Existem atos falhos também que às vezes as pessoas acabam cometendo. O ato falho significa um comportamento, né, uma frase, uma palavra dita, e acho que muitos aqui já presenciaram isso, a pessoa falar alguma coisa e depois falar, não foi isso que eu quis dizer. Não, foi. Sabe por quê? Porque o seu inconsciente disse isso. Talvez você, enquanto pessoa ali, na sua clareza, você não quis dizer, né, numa claridade ali de, poxa, por que eu não pensei nisso antes? Eu posso ter arrumado um problema. Mas o seu inconsciente foi à frente e disse. Então, com essas palavras, é possível fazer uma avaliação técnica com a percepção de um grupo de funcionários, e ao final a GRC disponibiliza um relatório com essas percepções técnicas, né? Então ali você vai ter um termômetro baixo ou alto risco de que esteja ocorrendo um assédio moral, um assédio sexual com as pessoas, com os líderes de determinada área ou que você esteja fazendo uma apuração. É importante deixar claro aqui, pessoal, que a nossa intuição, né, o nosso foco de trabalho da GRC é levantar evidências. Então, para esses tipos de trabalho, para esses tipos de apurações, é sempre importante que o departamento jurídico da sua empresa esteja envolvido, o seu advogado de confiança. Por quê? Ele vai responder pelas leis, né, pelas aplicabilidades, né, trabalhistas no mercado, né, então, para que isso não tenha um problema, vai te apoiar, falar assim, olha, perante essas apurações que foram feitas, dá para a gente conduzir, levar uma pessoa para uma entrevista, ou uma forma que tenha sido errada. Lembra que eu falei para vocês assim, ó, lá no comecinho, pode ser que, eventualmente, um líder teve um dia que não foi legal. E aí, quando você aplica um teste desse para um grupo, você tem respostas, né, como a gente vê, do time todo, admirando o líder que tem. Ele é um grande profissional, ele nos ajuda muito, ele nos apoia. Então, de repente, a percepção maior do grupo acaba demonstrando por um teste deste, né, que, de repente, alguém pode ter tido uma percepção equivocada. Né? Então, isso ajuda bastante um profissional aí a ter uma percepção na empresa, e pode ser um teste aplicado de uma forma preventiva em uma área, ou uma forma reativa. Você já tem uma denúncia e eu vou fazer a apuração. Alguns pontos importantes aqui
que a gente coloca, né, que são partes do plano de apuração para as empresas, né? Então, quando eu vou fazer uma avaliação de um relato, ou começar uma investigação, esses são alguns pontos assim principais para que vocês tenham bem classificados para conduzir a investigação de uma forma bacana, né? Que você tenha bons resultados consolidados ali e embasados para sua conclusão. Então, o que é importante? Clarificar quem é o denunciado, né? Qual o cargo dessa pessoa, a área que ela trabalha, o tempo que ela está na empresa, se houve outras denúncias contra, né, o denunciado, classificar os principais pontos da denúncia. Então, os principais pontos que a pessoa está trazendo para você em uma denúncia, isso é extremamente importante. É importante se basear, né, em leis, políticas, padrões, procedimentos que normatizem o assunto, ou seja, de modo geral, as empresas têm alguma política, algum procedimento interno, e o correto é que os funcionários, ao serem contratados, assinem, né, essas políticas da empresa, e ali, muitas vezes, tem cláusulas escritas que a empresa não compactua com um determinado tipo de ação, um determinado conflito de interesse com fornecedores, um determinado posicionamento que pode denegrir a imagem da empresa. Então, a partir do momento que o funcionário assinou, né, serve também como base de que ele tem esse entendimento. Se no dia de amanhã ele cometeu algum ato irregular, ele foi informado, quando ele entrou na empresa, que a empresa não compactua com aquelas ações, e isso, juridicamente, pode te ajudar também. É importante verificar mensagens e correios eletrônicos, né, as caixas de e-mail, fazer uma análise das caixas de e-mail para ver como que a pessoa se comporta. Às vezes ela até mesmo acaba deixando rastros ali do comportamento que serve para você como evidências, tá? Então, bilhetes e comunicações internas, né, de forma a validar a ocorrência de um assédio moral por esses meios, né, que tenha acontecido. Solicitar vídeos de segurança dentro de um período mencionado da denúncia. Então, quando que o denunciado disse que aconteceu aquilo, né? Levantar câmeras, procurar fazer apurações aprofundadas para que você tenha embasamentos nas suas conclusões. A pessoa, de repente, será que ela estava lá, o líder, de fato estava na empresa naquele dia? O funcionário foi trabalhar naquele dia? Então, de repente, pode vir alguns pontos para você que você fala, opa, tem alguma coisa aqui, alguma coisa que não está fechando nesta conta. O funcionário não foi trabalhar nesse dia. Será que é mentira o que está acontecendo? Né? Isso é como prova, te ajuda a obter evidências, né? Com foco no período em que ocorreu. Desenhar um organograma da área, né? Um mapeamento dos processos também é importante. Então, quem é o diretor, quem é o gerente, o coordenador, os supervisores, analistas, os estagiários, fazer um mapa ali da parte de operações também, quem são as pessoas que trabalham nessa área, qual a hierarquia, qual a responsabilidade de cada um. Então, isso deixa o seu embasamento, o seu relatório, depois que a gente vai falar um pouquinho aqui também, deixa mais robusto para a sua análise e para a sua apuração, tá? Desenhar uma linha do tempo também é importante, ou seja, quando que o funcionário entrou na empresa, como foi o comportamento dele durante, né, esse período até os dias de hoje, quando foi a ocorrência, né, que aconteceu aquela determinada denúncia que você está apurando. Avaliar as necessidades totais de sigilo das informações. Então, assim, ó, é provável que algum membro do comitê de ética possa ter uma forte influência com a pessoa que está sendo denunciada. Então, pessoal, receber uma denúncia e sair fazendo apurações a esmo não é a melhor recomendação. Por quê? Às vezes, o seu colega do lado está envolvido, o próprio diretor, é recomendado que, assim, determinadas apurações, quando você faz um plano de trabalho para iniciar uma investigação, que esse plano seja validado. Né? Então, é importante que seja validado por um comitê de ética, por algumas pessoas responsáveis pela apuração, e ali está descrevendo, olha, nós vamos seguir esses passos da nossa investigação.
Tem algo mais que eu poderia fazer? E ali você vai montando o seu plano de trabalho. Só que aí que está o grande cuidado, né? Com quem que você vai compartilhar essas informações. Então, às vezes, por uma percepção equivocada, você pode acabar entregando aquela denúncia para uma própria pessoa que está sendo investigada ali e você acabou não percebendo, tá? Realizar entrevistas exploratórias também é bastante importante. As entrevistas exploratórias, você classificar algumas pessoas, né, de determinadas áreas estratégicas da sua apuração e ouvi-las, né? Ouvir essas pessoas, quais são as percepções dela sobre a empresa, se ela já viu algum ato ocorrendo, acontecendo ali de uma forma ilegal, né, que no entendimento dela não foi bacana, não é legal ter aquele tipo de ação. Então, ouvir as pessoas é extremamente importante. É muito importante também que as pessoas que realizam essas entrevistas estejam completamente preparadas para isso, tá, pessoal? Por quê? Fazer a entrevista, ela precisa de um comportamento imparcial, sem julgamentos, e ela tem que ser conduzida de uma forma bastante humanizada. Ouvir a pessoa, né? Você precisa respeitar a pessoa, por mais que a sua opinião seja aversa à dela. É importante respeitá-la, é importante ouvi-la, ela se dispôs ali para falar com você, né? Então, estar preparados, pode ter um dia que você não acordou e não está muito bem. Pense bem se é o dia de você fazer essa entrevista, né? Então, você pode ter a humildade de remarcar, porque você não está bem, você não passou por um dia legal. Você imagina um entrevistador fazer uma entrevista com o entrevistado ali e tal, e de repente o entrevistador começa a chorar por um problema particular. Poxa, não vai ser legal. Ele não vai passar uma segurança, uma credibilidade legal para a pessoa que está sendo entrevistada. Então, isso são pontos bastante importantes aí, bem como a quantidade de entrevistas feitas por dia. Então, às vezes, tem profissionais que enchem, né, os olhos, enchem o peito para dizer, nossa, ontem eu fiz 10 entrevistas. Isso também não é legal. Não existe um número mágico, tá, de quantidade de entrevistas a serem feitas por dia, em um plano de apuração ali, ou até mesmo de interrogatório. Mas uma quantidade relativamente aceitável ali são 3 entrevistas por dia. Por que, Mário, você está dizendo isso? No momento que você vai entrevistar alguém, aquela pessoa vai contar parte da vida dela, né? Ela vai falar da família, ela vai falar do trabalho, ela vai falar do que ela viu, do que ela não viu, enfim. Quando você entra para uma outra entrevista com o próximo entrevistado, você pode trocar o nome daquela pessoa ou a situação daquela segunda pessoa com a primeira. Aí você acaba chamando José de João, Maria de Josefina, e a pessoa fala, mas peraí, eu não te falei isso. Aí você fala, é verdade, foi uma outra pessoa que eu conversei. Então, por isso, a quantidade de entrevistas a serem realizadas no dia, é importante que ela tenha um intervalo, para você respirar, tomar um café, beber uma água, sai, apaga aquela primeira entrevista, depois você volta para um próximo entrevistado, que você esteja completamente preparado para ouvi-lo, tá? Analisar uma situação de assédio, considerando, né, que foram ocorrências recorrentes, em alguns casos como a difamação, a ridicularização, referência ao assediado por meio de apelidos, de cunho depreciativo. Então, ainda, por incrível que pareça, né, ainda existem grupinhos que fazem bullying, né, na empresa. Ah, olha a roupa que a pessoa está vestindo, ah, você não penteou o cabelo. Ah. Então, assim, fazer sempre aquela referência para uma determinada pessoa também se caracteriza como um assédio moral, tá? E isso deve ser tratado pelas empresas. A desvalorização de suas competências profissionais, identificar se a situação já havia sido reportada anteriormente por meio de pesquisa de clima. Então, às vezes, você vai fazer uma apuração de um líder, é importante que você tenha todos esses embasamentos. Será que isso já aconteceu anteriormente? Será que é um comportamento que é recorrente desta pessoa e ninguém olhou para isso? Então, é importante fazer esse levantamento também. E, ao final, realizar entrevistas para validações de todos esses fatos que eu disse para vocês anteriormente, que vocês fizeram a apuração. Aí você faz uma entrevista ao final
com as pessoas envolvidas. Então, sejam funcionários, líderes, afins, para entender o porquê aquilo aconteceu. E, de novo, sem julgamentos, né? Isso é extremamente importante. É importante você esteja ali preparado para entender as motivações, quais as vulnerabilidades que tem na empresa, os pontos a serem melhorados. Então, depois de uma conversa dessa, de uma entrevista feita por um profissional completamente especializado para lidar com aquela situação, ela pode trazer muitas melhorias para dentro da sua empresa. Algumas ferramentas, apresentando para vocês, algumas ferramentas que podem apoiar as suas apurações e investigações internas. Então, para a área de compliance, de auditoria, investigação corporativa, é muito importante também que tenha uma área designada, cada qual a sua responsabilidade para fazer esse trabalho, tá? Então, a GRC Solutions, nós temos algumas soluções que podem apoiar as empresas a você deixar essa sua apuração mais robusta. Então, voltado à investigação, nós falamos da busca de ativos, né? O que isso significa? É fazer um levantamento de ativos, de patrimônio de uma pessoa, né? De repente, um profissional teve um enriquecimento ilícito ali, e dentro daquela timeline que eu havia falado para vocês, que vocês desenharam, essa busca de patrimônio acaba demonstrando para você que em um determinado período, aquela pessoa começou a ter um elevado nível de patrimônios, de casas, de carros, enfim, né, de coisas que você fala, nossa, a pessoa não tinha nada aqui, pela nossa timeline, pelo que nós estamos vendo, e agora ela ganhou tudo isso depois que ela entra na empresa, mas só que o salário dela não é compatível com esses bens. Então, é mais uma ferramenta que pode te ajudar. Existem situações também que nós apoiamos muitos escritórios de advogados, algumas empresas em ações de buscas de ativos, porque tiveram um problema com uma determinada parte de um contratante em que não assumiu e sumiu do mercado, acabou diluindo o seu patrimônio. Então, nós temos o know-how de fazer essa pesquisa, por mais que esse patrimônio já tenha sido vendido, né, passado por um nome de um laranja, como nós dizemos, a gente consegue fazer esse mapeamento, as empresas, as partes jurídicas, os advogados conseguem até dar nulidade para uma determinada venda que aconteceu e demonstrar em juízo que houve uma má-fé da outra parte. E aí a gente ajuda vocês com mais detalhes se houver a necessidade, tá? Existe também o background check, que é uma ferramenta também que te ajuda nessas investigações que entram nos canais de denúncias, né? O que é o background check, Mário? É fazer uma avaliação do raio-x de uma pessoa reputacional. Então, essa pessoa tem processos no mercado, ela tem dívida, ela tem mídias negativas, já saiu em jornal alguma matéria negativa sobre essa pessoa, que ela esteja sendo investigada, alguma fraude que ela cometeu, enfim, a gente demonstra um cenário para vocês, para que você tenha mais embasamentos aí nas suas análises, nas suas conclusões. Existe o processo de due diligence. A due diligence geralmente é aplicada por uma empresa, né? Então, a companhia que você trabalha ou a empresa que você trabalha vai ter uma relação em um contrato, contratar um fornecedor de serviços, e é importante você saber quem é essa empresa que você está contratando. Quem são os sócios que estão por trás dessa empresa? Será que essa empresa executa algum tipo de trabalho escravo? Será que essa empresa está envolvida em algum escândalo? Será que o sócio ele está sendo procurado pela polícia? Enfim, são trabalhos como esse que na hora que demonstram um resultado para você, você vai falar, opa, será que eu devo mesmo ter um contrato com esse fornecedor, com essa empresa, ter uma relação de parceria, sendo que existem todos esses problemas? Também não significa que não pode, né? Por quê? Algumas empresas, né, são situações que a gente passa diariamente e fala, mas Mário, eu só tenho esse fornecedor naquela cidade. Então, a gente ajuda você também com algumas recomendações, se houver a necessidade que você tenha uma relação com esse fornecedor, tá? E aí, a gente classifica em uma régua de risco baixo, médio ou alto, se você fechar um contrato com esse fornecedor. Então, outros pontos também de análise, né? Análise de documentos, análise de processos.
analisar processo de licitações, né, de contratação de fornecedores em uma apuração que você está fazendo. Então, de repente, você está fazendo uma apuração, mas é importante que você tenha embasamentos dos documentos, dos processos que aquela pessoa é responsável, como que ela vem se comportando, né? Será que ela está sendo tendenciosa a uma determinada empresa, né? Não há uma flexibilidade, não há um comportamento imparcial com todos, com determinada empresa, aquela pessoa tem um desvio comportamental, então isso te traz resultados. Monitoramento de atividades, computadores e celulares. Bom, esse é um ponto bastante importante aqui também, de cuidados profissionais, assim como análise de disco rígido, né, que é análise de HD, de computadores, análises de e-mails corporativos, enfim. Quais são os cuidados que um profissional precisa ter nessas apurações? O maior deles é que você não dê uma nulidade nas evidências que você já fez, né? Então, como que funciona isso? Você vai fazer uma investigação, você vai ter acesso a computadores, celulares corporativos, tá, pessoal? Sempre computadores e celulares, documentos que sejam da empresa. Isso é extremamente importante para você também não infringir a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Você não pode ter acesso a informações pessoais, e-mails pessoais, mas o que é da empresa, máquinas da empresa, equipamentos da empresa, é importante sim você fazer uma avaliação. Então, para você fazer uma avaliação, existe um método forense, né, que é copiar os dados de um computador, os dados de um celular, e esse método forense é importante que ele seja realizado por um profissional da prática, né? Então, na GRC, nós temos o Sandro Souza é o responsável por essa parte, por aplicar essa metodologia e fazer esse tratamento com todos os cuidados, para que você não tenha um problema nas evidências que você apresentar em juízo, ou enfim, que você obtenha, não jogar aquilo por água abaixo. Então, essa metodologia, ela faz parte de uma coleta de dados, né, de informações ali, e elas podem ser utilizadas como uma evidência no seu processo. Existe também uma parte que é chamada de e-discovery. O e-discovery é a descoberta eletrônica. Então, existem algumas partes do processo que, geralmente, o e-discovery ele é utilizado para análise de grandes dados, grandes bases de informações. Então, aí é utilizado o método de e-discovery para quê? Às vezes você vai fazer um trabalho de uma investigação de 50 pessoas, 40 pessoas. É importante você ter uma ferramenta, um profissional te orientando sobre todas as etapas que você tem que passar, para que não tenha um questionamento negativo em juízo no dia de amanhã. Então, por isso a importância desse profissional, que seja da sua empresa, que ele esteja muito bem preparado, ou de uma consultoria que possa te apoiar. É importante você ter clareza no momento que você está fazendo uma apuração e conversando com um profissional desse, que ele te traga todos os riscos para você avaliar antes de você fazer qualquer cópia de equipamento. Recomendo também que quando você vai fazer uma apuração, já passamos por situações como essas, né, na empresa, e nós vemos que isso pode prejudicar o seu processo. A pessoa identifica que houve um desvio de conduta de um determinado funcionário, aí ele foi lá, acessou a máquina para ver o que tinha ali. Gente, está errado, não pode fazer isso, tá? É importante que você tenha um processo forense conduzido para preservar essas provas. Até mesmo você entrar em uma máquina, no computador de alguém, para dar aquela bisbilhotada, vamos dizer assim, você pode prejudicar o seu processo, porque o juiz pode entender que você implementou uma prova ali, tá? Então, nós temos profissionais para te dar as orientações e cuidados para você conduzir esse tipo de investigação. O monitoramento de ambientes, veículos e cargas. Então, existem bastante sucesso que nós já levamos para alguns clientes, principalmente da parte do agronegócio, né? Fazer um monitoramento dos veículos, né, que fazem os transportes de cargas, né, de combustíveis, da cana-de-açúcar, enfim. Algumas empresas são identificados o comportamento de desvio de mercadorias dessas empresas, né? Então, nós temos soluções
para ajudar com isso também. Assim mesmo como a inspeção eletrônica, né? Fazer uma inspeção dos ambientes, né? Tanto da parte de tecnologia, telefonia, enfim. Somos profissionais especializados aí, como eu disse para vocês, em entrevistas especializadas, né? Para tratar, conduzir uma investigação de uma forma bastante cuidadosa. Existe também teste de campo, que são fatores que é importante você ter para conduzir uma entrevista, ou seja, ir até um local, ir até uma empresa que você está fechando um contrato. Será que aquela empresa existe? Quem são os sócios que estão por trás dela, né? Onde que ela está localizada? Então, assim, fazer levantamento de evidências, de informações, fotos de campo, para te ajudar a conduzir um processo, deixar o seu relatório de uma forma mais robusta. Pontos importantes a terem um relatório da sua investigação corporativa, né, das investigações que entram em um canal de denúncias, relatos, ou até mesmo denúncias feitas pessoalmente, né. Então, é importante para você ter, né, apresentar resultados com base em indícios, né, com base em evidências ali que você identificou no decorrer das suas apurações, demonstrar de forma clara, com mapeamento de todos os envolvidos, ações ocorridas de forma cronológica, quando aquilo aconteceu, quem são as pessoas envolvidas, algumas pessoas que tínhamos desconfiança, pode tirar, essas daqui não fazem parte, tá? Demonstrar os principais pontos de vulnerabilidade em que deram oportunidade para a ocorrência do caso. Então, é aquela questão assim, por que uma pessoa roubou, por que uma pessoa furtou, por que uma pessoa invadiu um sistema e fez um desvio de valores? Porque, primeiro, né, a conduta ética dela, ela não tem um nível tão bom. Ela já traz um viés de poder produzir aquilo. E outro, a empresa pode ter dado também uma vulnerabilidade, uma porta ali que, né, acabou deixando com que a pessoa consumasse ali aquele caso. Classificar possíveis limites das apurações. Então, o que isso significa? É importante que tenha no seu relatório ali que foi feita uma investigação, mas em determinado ponto você não tem a resposta, porque você não pôde ter acesso a tal informação, ou porque tal informação foi apagada, enfim, alguns limites que demonstram para você no seu relatório, na classificação ali, de possíveis impedimentos, né, que houve no período de apuração. Prever possíveis recomendações para a melhoria do processo, né, ou treinamento com as equipes. Então, eu já fiz toda a minha apuração, já tenho algumas conclusões aqui, mas é importante eu colocar algumas recomendações. Daqui para frente, como nós vamos atuar? É importante fazer um treinamento com as pessoas, é importante melhorar o nosso ambiente de segurança da empresa, né? No nosso mapeamento de processo, nós vimos algumas falhas, então é importante a gente também acertar aquelas falhas para que não ocorra novamente, tá? Organizar os fatos apurados para concluir com frases como. Então aqui, pessoal, bastante cuidado nisso. Ao final das suas apurações, você vai chegar a uma conclusão. Como que eu vou colocar a minha opinião nesse relatório? Então, sempre assim, ó, há indícios de que aconteceu, ao que tudo indica, pode ter sido assim, apurações acerca de fato demonstram que, é provável que, ou seja, não é bacana você fazer o julgamento, né? Então, falar assim, ele roubou, ele assediou moralmente, ele fez isso, ele fez aquilo, não. Para o maior cuidado que você tem que ter, quem vai ter esse tipo de julgamento vai ser um juiz, se houver a necessidade de chegar lá, tá? Então, por isso é sempre importante o cuidado nessas palavras, trabalhar com indícios, com indicações, ao que tudo indica, pelos números apontados, e também evitar, né, essas frases aí, como eu disse para vocês, faz com que você não leve por água abaixo todo esse trabalho bacana de apuração, de orgulho para a sua empresa, né? Que você fala, poxa, de fato, eu visto a camisa do trabalho que eu faço, eu sou um profissional apaixonado pelo meu trabalho, e eu me sinto muito feliz quando eu chego a um final de um projeto e eu consegui ajudar o meu cliente. Então é importante que você tome todos esses cuidados para que no final você não jogue tudo isso
por água abaixo, né? E aí onde você pode acabar pecando com essas informações são com acusações indevidas, né? Fazer apontamentos de coisas que você não viu, não apurou. Então esses cuidados são extremamente importantes. Bom, pessoal, eu vou deixar aqui os meus contatos, né? O contato da GRC Solutions. Vocês podem enviar dúvidas para mim, se quiserem informações sobre mais algum ponto. Mário, você falou sobre determinado trabalho, como que eu faço isso? Você pode me ajudar? Entre em contato comigo. Então, meu e-mail é mario.bandeira@grcsolutions.com.br. Faço o convite também a vocês para visitar o nosso site, www.grcsolutions.com.br. Lá no nosso site tem diversos outros webinars que já aconteceram e que vão acontecer, outras frentes de serviço que a GRC pode trazer soluções para você. E tem também o Alô Ética, que é o canal de denúncias que a GRC trabalha com essa ferramenta, foi criado pela GRC, e nós podemos implementar na sua empresa também. Eu vou fazer agora uma abertura de oportunidade para algumas perguntas, né? Como eu disse assim, vou fazer o máximo possível para a gente responder a todas elas, para a gente cumprir aqui o nosso tempo. Mas se não der, de novo, os canais estão abertos para que vocês me procurem, tudo bem? Anderson, temos algumas perguntas aí? Anderson? Oi. Então, Mário, temos assim, aqui... Peraí, só um pouquinho. O que deve ser analisado em um relato para testar a sua credibilidade? Bom, testar a credibilidade, eu estou entendendo aí que a pessoa está dizendo sobre o relatante, né? Quem está fazendo aquela denúncia. Então, pessoal, assim, um relato recebido, ele pode ter um caminho de que há uma conclusão de fato em conformidade, aquilo aconteceu, né? Tem fundamento, e pode ser um relato infundado. Você pode chegar ao final de uma investigação também com um relato que não foi fundamentado. Ou seja, né, nós utilizamos ali algumas conclusões de procedente ou não procedente com o que a pessoa disse. Como que eu vou ter essas informações? Como que eu vou chegar a essas conclusões? Justamente com a apuração. Uma apuração com todos os cuidados, né, que nós apresentamos a vocês, com todos aqueles levantamentos de evidências, e eu tenho certeza que do outro lado vai ter um profissional bastante preparado aí na sua empresa, né, que seja você, ou seja alguém do time, uma consultoria, vai ter alguém muito bem preparado para te ajudar com esses embasamentos, tá? Mais alguma? Sim, nós temos uma pergunta do Anônimo aqui, que você acredita que com o distanciamento social, com o home office incentivado, fazem com que os números de relatos diminuam? Bom, te falar aqui assim, pessoal, é a primeira pandemia que nós estamos vivendo. Eu sou um profissional, tenho bastante segurança para falar sobre o nosso trabalho. Eu posso dar aqui a minha opinião em percepção a isso, tá? De fato, as pessoas em casa têm menos acesso a determinadas informações, a determinados produtos ou desvios de produtos. Então, de novo, sem julgamentos, mas falando sobre uma percepção particular. É provável sim que esses números possam reduzir. O nosso canal de denúncias hoje demonstram números e estatísticas que esse número caiu bastante, tá? Pode sim estar relacionado à questão mundial das pessoas estar trabalhando em home office, mas, de novo, é apenas uma percepção particular. Mais alguma, Anderson? Nós temos ainda 4 minutos. Tá. Deixa eu selecionar algumas, mas... Realizar uma ação de comunicação via e-mail, por exemplo, reforçando o canal de denúncia, seria positivo?
Sim, pessoal, é sempre positivo. É uma prática muito boa, né, e que ajuda bastante, vai de encontro aí às melhores práticas de compliance. Sempre fazer a comunicação e o reforço sobre a existência do canal de denúncia em uma empresa. Então, você pode fazer isso por um e-mail para o grupo empresarial, até mesmo para os seus parceiros de trabalho. Adotar procedimentos de totem, né? Colocar em mesas das salas de reuniões ou até mesmo adesivos nas empresas, para que elas vejam que tem um canal de denúncias. É importante também a gente pensar assim, que nem todos os funcionários de uma empresa têm acesso à parte eletrônica, e-mails, internet. Existem muitas empresas que têm funcionários que trabalham na operação. Nós temos que olhar para essas pessoas também e conversar na mesma linguagem delas, sem soberania, falar uma linguagem que ela vai entender. Como que a empresa pode fazer isso? Colocar um banner, por exemplo, à frente de um filtro de água, né, da parte de operação, ou no refeitório, ali descrevendo sobre o 0800, né, que a pessoa pode ter um acesso, ligar, conversar se ele viu alguma prática indevida. Então, sem dúvida, sim, é importante sempre reforçar a existência do canal de denúncias. Mais alguma, Anderson? Sim, nós temos uma da Adriana Babi aqui. Mário, gostaria de saber qual o universo de pesquisa em termos numéricos, quantidade de empresas e número de colaboradores em relação à pesquisa que foi realizada. Bom, a pesquisa feita, os percentuais que nós trabalhamos, eu não sei se, assim, está muito clara essa questão, mas se nós estivermos falando sobre as estatísticas, o canal de denúncias da GRC atende empresas de diversos portes, tá? Então, pode ser empresas de pequenos portes, grandes portes. Agora, se a pergunta for em relação à pesquisa, né, a pesquisa que eu havia falado para vocês sobre a apuração de assédio moral, sobre uma percepção de grupo, não há também um número mágico para isso. É claro que se tem uma pessoa e um líder, não vai funcionar, né? É importante que tenha um grupo de pelo menos 4, 5 pessoas a mais, a 100, 200, enfim, para você disparar essa pesquisa e ter um termômetro da percepção do grupo, tá bom? Tem uma do Antônio aqui. Como agir tempestivamente numa apuração durante o período como o que estamos enfrentando atualmente? Isolamento / afastamento social. Legal, Antônio. Obrigado pela sua pergunta aí também. Esses pontos que nós estamos colocando aí, Antônio, como essas apurações de uma forma digital, né? Você não precisa ir até o ambiente, serve como steps também aí da sua investigação. Ele vai servir como evidência, porque o canal de denúncias, quando é feita a apuração, é importante que as denúncias tenham ali um local onde sejam guardadas com muito cuidado, claro, geralmente com senhas, né? Mas que sejam guardadas as evidências das apurações que você fez. Então, essas práticas de uma pesquisa digital, fazer uma entrevista por videoconferência também funciona, análise de e-mails, de procedimentos eletrônicos, dá para fazer isso de forma remota, tá, pessoal? Nós temos algumas soluções, então dá para apoiar sim as empresas com a tecnologia que a GRC trabalha hoje em soluções, está completamente preparada para te trazer esses resultados, para que continue essas apurações tempestivas na sua empresa. Vamos para uma última pergunta aqui, Anderson, só para a gente... Essa aqui é a última, porque eu tenho mais umas duas aqui, que já estão separadas. Pode ser? Vamos lá. O Luiz perguntou, como vocês classificam a denúncia, quais critérios para darem credibilidade a ela? Bom, as classificações das denúncias, elas são feitas de acordo com o conteúdo, né? Se é um desvio de comportamento. Então, assim, nós temos profissionais preparados para fazer aquela classificação dentro de uma tipologia necessária. Em questão da credibilidade, nós voltamos naquele ponto, né? A credibilidade da denúncia que está sendo feita, nós temos ali profissionais preparados para atender, né, o canal, atender o denunciado e
ter uma percepção ali sobre as motivações dele. Então, assim, às vezes uma pessoa está fazendo uma denúncia porque quer puxar o tapete do colega. Às vezes haverá um processo seletivo na área, uma pessoa age de má fé e faz uma denúncia contra a outra porque é o seu maior concorrente. Então, assim, ao final de todas as apurações é onde você acaba demonstrando a credibilidade e a procedência ou não procedência daquele relato. Tá, e vamos para a última aqui da Silvana. Se um líder revisa todas as atividades do liderado, não permitindo que o liderado envie qualquer e-mail sem a revisão do líder, é considerado assédio moral? Bom, nós temos uma prática aí de uma centralização de controle, tá? da atividade. A maneira como aquilo é colocada para o funcionário, né? Se existe um acordo ali muito claro, transparente, pela parte da liderança, né? Ele pode ter um cuidado maior e é por uma segurança de imagem, né? Então, não significa que se caracteriza um assédio moral, tá? Então, agora, dependendo da maneira como ele expõe essa questão, né, uma exposição pela pessoa, você não faz nada certo na frente de todo mundo, manda para mim que antes de mandar isso daí eu quero ver, aí sim já muda o tom, né? Então, são pontos diferentes. Fazer uma avaliação pelo cuidado da área, de repente por informações ali bastante sigilosas, bastante cuidadosas. Um exemplo muito claro que nós temos disso, né? São as empresas da parte de comunicações, de jornais. Existe uma escala ali de pessoas, né, que passam por uma redação, por uma revisão, até chegar ao final para soltar aquele trabalho. Ou seja, então, assim, é uma forma de ser conduzido o trabalho de uma forma, uma parte bastante profissional e transparente, e aquilo faz parte do processo. Agora, diferente disso, como eu disse para vocês, se estiver ridicularizando a pessoa e de maneiras recorrentes, sim, pode se caracterizar um assédio moral. Legal? Bom, pessoal, vamos encerrar por aqui. Passamos aqui 3 minutinhos do nosso tempo previsto, mas quero deixar os meus agradecimentos. Foi um tempo bastante valioso de poder ter essa troca de experiência com vocês. Quero desejar uma boa continuidade de semana a todos. Muita saúde, muito cuidado aí para os próximos dias. Vamos esperar por dias melhores, muito em breve. Um abraço a todos.